10. Vin caminhava por uma das ruas da Fenda, um dos vários bairros miseráveis Ska de Luthadel, com o capuz erguido. Por alguma razão, ela achava o calor abafado do capuz preferível à luz vermelha opressora do sol. Caminhava encurvada, o olhar baixo, mantendo-se próxima à lateral da rua. Os Ska, com quem cruzava, carregavam o mesmo ar de derrota. Ninguém levantava a cabeça. Ninguém caminhava com as costas eretas ou sustentando um sorriso otimista. Nos bairros pobres, coisas assim o fariam levantar suspeita. Quase se esquecera de quão opressora Luthadel poderia ser. Suas semanas em Felles a acostumaram às árvores e à pedra lavada. Não havia nada branco, nem um choupo, nem um granito caído. Tudo era negro. Os edifícios eram manchados pelas incontáveis e repetitivas chuvas de cinzas. O ar era repleto de fumaça das infames forjas de Luthadel e das milhares de cozinhas particulares dos nobres. Paralelepípedos, batentes e esquinas estavam cobertos de fuligem. Os bairros pobres raramente eram limpos. É como se as coisas fossem mais brilhantes à noite do que de dia, Vin pensou, protegendo-se mais em sua capa escar remendada e dobrando uma esquina. Ela passou por alguns mendigos agachados nos cantos, com suas mãos esticadas, esperando por uma esmola. Suas súplicas chegavam em vão aos ouvidos de pessoas que também estavam famintas. Passou por trabalhadores caminhando com as cabeças e os ombros baixos, com seus bonés ou capuzes vestidos, para manter as cinzas longe dos olhos. Passou por acaso por esquadrões de guardas da guarnição da cidade, caminhando com armadura completa, placa de peito, capacete e capa negra, tentando parecer o mais intimidadores possível. Este era o Este último grupo se movia pelos bairros pobres, agindo como a mão do senhor soberano, em uma área que a maioria dos obrigadores achava repugnante demais para revisitar. Os homens da guarnição chutavam os mendigos para ter certeza de que eram realmente inválidos. Paravam trabalhadores que passavam para inquiri-los sobre estarem nas ruas em vez de trabalhando, e perturbavam o que mais podiam. Vendo se encolheu enquanto o grupo passava, puxando ainda mais o capuz. Ela tinha idade suficiente para já ter filhos ou trabalhar em uma fábrica, mas seu tamanho a fazia parecer mais jovem. Ou seu disfarce tinha funcionado, ou aquele esquadrão em particular não estava interessado em procurar por embustes, pois a deixaram passar quase sem olhá-la. Ven dobrou a esquina, caminhando por uma viela cheia de cinzas, e se aproximou do refeitório no fim do beco. Como a maioria das instalações desse tipo, a cozinha era suja e pobremente mantida, em uma economia em que trabalhadores raramente recebiam salários diretos. Se é que alguma vez recebiam, as cozinhas tinham que ser mantidas pela nobreza. Alguns lordes locais, provavelmente proprietários de fábricas e forjas da região, pagavam o dono da cozinha para proporcionar comida aos ska locais. Os trabalhadores recebiam fichas de refeições pelo seu tempo e tinham um curto período de descanso ao meio-dia para comer. A cozinha central permitia que os negócios menores não precisassem pagar os custos com o fornecimento de refeições no local de trabalho. É claro que, uma vez que o dono da cozinha era pago diretamente, ele poderia embolsar tudo o que conseguisse economizar nos ingredientes. Segundo a experiência de Ven, a comida dos refeitórios era tão saborosa quanto água com cinzas. Felizmente, não tinha vindo para comer. Ela se juntou à fila na porta esperando em silêncio enquanto os trabalhadores apresentavam suas fichas de refeições. Quando a vez dela chegou, Ven pegou um pequeno disco de madeira e o entregou para um ska na porta. Ele aceitou a ficha com um movimento tranquilo, acenando com a cabeça quase que imperceptivelmente para a direita. Ven seguiu na direção indicada, passando por uma sala de jantar imunda com o chão coberto por cinza pisada. Quando se aproximou da parede do fundo, pôde ver uma porta de madeira lascada a um canto. Um homem sentado em frente, à entrada, a olhou nos olhos, assentindo levemente, e abriu a porta. Ven entrou rapidamente no aposento. Ven, minha querida, Brisa disse, sentando em uma mesa no meio do aposento. Bem-vinda, como foi em Felles? Ven deu de ombros, sentando-se na mesma mesa. Ah, Brisa disse, quase me esqueci que interlocutora fascinante você é. Vinho? Ven negou com a cabeça. Bem, certamente vou querer um pouco. Brisa usava um de seus trajes extravagantes. O bastão de duelo repousava em seu colo. A câmara era iluminada apenas por uma única lanterna, mas era muito mais limpa do que o salão do lado de fora. Dos quatro outros homens no aposento, Vena reconheceu apenas um
um aprendiz da loja de trevo. Os dois à porta eram obviamente guardas. O último homem parecia ser um trabalhador ska normal, inclusive com o casaco enegrecido e o rosto sujo de cinzas. Seu ar confiante, no entanto, indicava que era membro do submundo. Provavelmente um dos rebeldes de Eden. Brisa levantou sua taça, batendo no vidro com o indicador. O rebelde lhe lançou um olhar sombrio. Agora mesmo, Brisa disse. Você está se perguntando se estou usando alomancia em você. Talvez esteja, talvez não. Isso importa? Estou aqui por convite de seu líder, e ele lhe ordenou que garantisse que eu estivesse confortável. E lhe asseguro, uma taça de vinho em minha mão é absolutamente necessária para meu conforto. O Sky esperou por um momento. Então pegou a taça e se afastou, murmurando sobre custos estúpidos e recursos desperdiçados. Breeze ergueu uma sobrancelha e se virou para Ven. Parecia bastante satisfeito consigo mesmo. Então, você o empurrou? Ela perguntou. Brisa negou com a cabeça. Seria desperdício de latão. Kaiser lhe disse por que pediu que viesse aqui hoje? Ele me disse para observar você, Ven disse, um pouco aborrecida por ter sido enviada a Brisa. Disse que não teria tempo de me treinar em todos os metais. Bem, Brisa disse, vamos começar então. Primeiro, você precisa entender que abrandar é mais do que mera lamancia. É sobre a delicada e nobre arte da manipulação. Nobre, realmente, veneronizou. Ah, você fala como um deles, Brisa disse. Eles quem? Todos os outros, Brisa explicou. Viu como aquele gentil Ska me tratou? As pessoas não gostam de nós, minha querida. A ideia de que alguém seja capaz de brincar com suas emoções, de que possa misticamente fazer com que façam certas coisas, os deixa desconfortáveis. O que eles não percebem é que você deve perceber é que manipular é algo que todo mundo faz. Na verdade, a manipulação está no âmago das nossas interações sociais. Reclinou-se para trás, erguendo o bastão de duelo e gesticulando levemente com ele enquanto falava. Pense nisso. O que um homem faz quando tenta conseguir o afeto de uma jovem senhora? Ora, ele tenta manipulá-la para que o veja com bons olhos. O que acontece quando dois velhos amigos se sentam para tomar alguns drinks? Contam histórias, tentando impressionar um ao outro. Viver como um ser humano significa ter postura e influência. Não é uma coisa ruim. De fato, dependemos disso. Essas interações nos ensinam como responder aos outros. Fez uma pausa, apontando para Ven com o bastão. A diferença entre abrandadores e as pessoas normais é que estamos cientes do que estamos fazendo. Também temos uma leve vantagem, mas essa vantagem é realmente muito mais poderosa do que uma personalidade carismática ou um belo conjunto de dentes. Certo? Acho que não. Ven não disse nada. Além disso, Brisa acrescentou, como mencionei, um bom abrandador deve ter habilidades que vão muito além da capacidade de usar alomancia. A alomancia não permite que você leia mentes ou emoções. De certo modo, você é tão cega quanto os demais. Você dispara pulsos de emoções dirigidos a uma única pessoa ou a uma única área, e seus alvos terão suas emoções alteradas, esperando produzir o efeito desejado. No entanto, os grandes abrandadores são aqueles que podem usar seus objetos distintos com sucesso para saber como a pessoa está se sentindo antes que seja abrandada. O que importa é como estão se sentindo, Ven disse, tentando esconder sua contrariedade. Você vai abrandá-los de qualquer maneira, certo? Então, quando você o fizer, eles vão se sentir como você quiser que se sintam. Brisa suspirou, balançando a cabeça negativamente. O que você diria se soubesse que abrandei você em 3 ocasiões diferentes durante a nossa conversa? Ven se deteve. Quando? Quis saber. Isso importa? Brisa perguntou. Essa é a lição que você deve aprender, minha querida. Se não puder ler como alguém está se sentindo, nunca terá um toque sutil com a alomancia emocional. Empurre alguém com muita força e até mesmo o mais cego dos Ska vai perceber, de alguma forma, que está sendo manipulado. Toque muito suavemente e não produzirá um efeito que possa ser notado. Outras emoções mais fortes continuarão a dominar seu alvo. Brisa sacudiu a cabeça. Tudo se baseia em entender as pessoas, prosseguiu. Você tem que ler como alguém está se sentindo, mudar esses sentimentos, empurrando-o na direção adequada e canalizar esse novo estado emocional em sua vantagem. Isso, minha querida, é o desafio no que fazemos. É difícil, mas os que conseguem fazê-lo bem. A porta se abriu, e o Ska mal-humorado retornou, trazendo uma garrafa cheia de vinho.
Ele a colocou junto a uma taça na mesa diante de Brisa e se dirigiu para o outro lado do aposento, ao lado dos póstigos que permitiam vigiar a sala de jantar. Há enormes recompensas, Brisa disse com um sorriso tranquilo, piscou para ela e se serviu um pouco de vinho. Ven não tinha certeza do que pensar. A opinião de Brisa parecia cruel, mas Ren a treinara bem. Se não tivesse o poder sobre essa coisa, outros teriam poder sobre ela através disso. Ela começou a queimar cobre, como Kelsier lhe ensinara, para proteger-se de futuras manipulações por parte de Brisa. A porta se abriu novamente, e uma figura familiar, usando um casaco, entrou. Ei, Ven, Ham disse, com um aceno amistoso. Aproximou-se da mesa, olhando o vinho. Brisa, você sabe que a rebelião não tem dinheiro para esse tipo de coisa. Kelsier vai reembolsá-los, Brisa disse, com um gesto de indiferença. Simplesmente não consigo trabalhar com a garganta seca. Como está a área? Segura, Ham respondeu. Mas coloquei olhos de estanho nas esquinas, por precaução. Sua saída de emergência está atrás daquele alçapão no canto. Brisa sentiu, e Ham se virou, olhando para o aprendiz de trevo. Está esfumaçando aí atrás, Cobble? O garoto assentiu. Bom rapaz, Ham falou. Isso é tudo, então. Agora só temos que esperar o discurso de Cal. Brisa checou o relógio de bolso. Ainda faltam alguns minutos. Peço para alguém lhe trazer uma taça? Passo. Ham respondeu. Houve um momento de silêncio. Finalmente, Ham falou. Então, não, Brisa respondeu. Mas, o que quer que seja, não queremos ouvir. Ham encarou o abrandador de modo irritado. Não pode me empurrar para a complacência, Brisa. Brisa revirou os olhos, tomando um gole do vinho. O que foi? Ven perguntou. O que ia dizer? Não encoraje, minha querida, Brisa avisou. Ven franziu o senho. Ela olhou para Ham, que sorriu. Brisa suspirou. Só me deixe fora disso, não estou no clima para um dos debates vazios de Ham. Ignore-o, Ham disse, ansiosamente, puxando a cadeira um pouco mais perto de Ven. Então, estive pensando, ao derrubar o Império Final, estamos fazendo algo bom ou algo ruim? Ven se deteve. Isso importa? Ham pareceu surpreso, mas Brisa deu uma gargalhada. Boa resposta, o brandador disse. Mas... Ham olhou para Brisa, então se voltou novamente para Ven. É claro que importa. Bem, Ven ponderou. Acho que estamos fazendo algo bom. O Império Final vem oprimindo Skaz há séculos. Certo, Ham concordou. Mas há um problema. O Senhor Soberano é Deus, certo? Ven deu de ombros. Isso importa? Ham a encarou. Ela revirou os olhos. Está bem. O Ministério afirma que ele é Deus. Na verdade, Brisa observou, o Senhor Soberano é apenas um pedaço de Deus. Ele é a centelha do infinito. Não é onisciente ou onipresente, mas uma seção independente de uma consciência que é. Ham suspirou. Achei que você não quisesse participar. Só estou me assegurando de que todos tenham os fatos corretos, Brisa disse animadamente. De qualquer modo, Ham prosseguiu, Deus é o criador de todas as coisas, certo? É a força que dita as leis do universo, e é, portanto, a fonte definitiva da ética. É a moralidade absoluta. Ven pastanejou. Vê o dilema? Ham perguntou. Veja um idiota, Brisa murmurou. Estou confusa, Ven confessou. Qual o problema? Afirmamos que estamos fazendo algo bom, Ham disse, mas o Senhor Soberano, enquanto Deus, define o que é bom. Então, ao nos opormos a ele, estamos na verdade sendo maus. Mas já que ele está fazendo a coisa errada, o mal, na verdade, conta como bem nesse caso? Ven franziu o senho. E então? Ham perguntou. Acho que você me deu uma dor de cabeça, Ven disse. Eu avisei, Brisa observou. Ham suspirou. Mas não acha que vale a pena pensar sobre isso? Não tenho certeza. Eu tenho, Brisa disse. Ham sacudiu a cabeça. Ninguém por aqui gosta de uma discussão decente e inteligente. O rebelde Ska, ao canto, de repente se animou. Kelsier está aqui! Ham ergueu uma sobrancelha, então se levantou. Preciso dar uma verificada no perímetro. Pense sobre isso, Ven. Está bem, Ven disse, quando Ham partiu. Por aqui, Ven, Brisa disse, levantando-se. Há póstigos na parede para nós. Seja gentil e me traga uma cadeira, pode ser? Brisa não olhou para trás para ver se ela fazia o que lhe pedira. Ven se deteve, insegura. Com o cobre aceso, ele não podia abrandá-la, mas, enfim, ela suspirou e levou 2 cadeiras para a lateral da sala. Brisa abriu uma comprida e fina portinhola na parede, revelando a vista da sala de jantar. Um grupo de Skys encardido estava sentado nas mesas, vestindo casacos marrons de trabalho ou capas esfarrapadas. Era um grupo sombrio, com a pele manchada pelas cinzas e posturas caídas.
No entanto, sua presença na reunião significava que estavam dispostos a escutar e Eden estava sentado em uma mesa próximo à entrada da sala, com seu habitual e remendado casaco de trabalhador, o cabelo encaracolado cortado curto durante a ausência de Ven. Ven esperava algum tipo de entrada triunfal de Kelsier. Em vez disso, no entanto, ele simplesmente saiu silenciosamente da cozinha, parou perto da mesa de Eden, sorrindo e falando em voz baixa com um homem por um momento. Antes de se posicionar diante dos trabalhadores sentados, Ven nunca o vira naquelas roupas mundanas antes. Usava um casaco ska marrom e calça parda, como vários dos presentes. O traje de Kauser, no entanto, estava limpo. Nenhuma fuligem manchava o tecido, e ainda que fosse do mesmo material áspero que os ska normalmente usavam, não tinha remendos ou rasgos. A diferença era gritante o suficiente. Ven decidiu. Se tivesse vindo com um de seus trajes normais, teria sido demais. Kelsier colocou os braços para trás, e lentamente o grupo de trabalhadores se aquietou. Ven franziu o senho observando pelo póstigo, admirada pela habilidade de Kelsier em tranquilizar uma sala de homens famintos simplesmente ficando diante deles. Estaria usando alomancia? Mesmo com seu cobre aceso, ela sentia uma presença vindo dele. Assim que o salão ficou em silêncio, Kelsier começou a falar. Provavelmente, a essa altura, vocês já ouviram falar de mim, disse, e não estariam aqui se não fossem ao menos um pouco simpáticos à minha causa. Ao lado de Ven, Brisa deu um gole em seu vinho. Abrandar e tumultuar não são como as formas de alomancia, ele disse em voz baixa. Como a maioria dos metais, empurrar e puxar tem efeitos opostos. Com emoções, no entanto, pode-se frequentemente produzir os mesmos resultados independentemente de estar abrandando ou tumultuando. Isso não se aplica a estados emocionais extremos, a completa falta de emoção ou a paixão absoluta. Contudo, na maioria dos casos, não importa qual poder você usa, as pessoas não são como pedaços sólidos de metal. Em qualquer momento, elas terão uma dúzia de emoções diferentes, se revirando dentro delas. Um abrandador experiente consegue amortecer tudo, mesmo menos a emoção, que quer que seja dominante. Brisa se virou alegremente. Ruth, mande a criada azul, por favor. Um dos guardas assentiu, abrindo a porta e sussurrando algo para o homem do lado de fora. No momento seguinte, Ven viu uma criada usando um vestido azul desbotado se mover pela multidão, enchendo copos. Meus abrandadores estão misturados ao público, Brisa disse. Sua voz começava a ficar distraída. As criadas são um sinal, dizendo aos meus homens que emoções abrandar. Eles trabalharão assim como eu faço. Calou-se, concentrando-se enquanto observava a multidão. Fadiga, sussurrou. Essa não é uma emoção necessária agora. Fome, distrai, desconfiança, definitivamente não é útil. Sim, enquanto os abrandadores trabalham, os tumultuadores inflamam as emoções que queremos que a multidão sinta. Curiosidade, é disso que precisam agora. Sim, ouçam Kelsier. Vocês já ouviram as lendas e as histórias. Vejam o homem com seus próprios olhos e fiquem impressionados. Sei por que vieram hoje, Kelsier disse em voz baixa. Falava sem grande parte da extravagância que Ven associava a ele. Seu tom de voz era tranquilo, mas direto. 12 horas por dia em uma fábrica, mina ou forja, espancamentos, falta de pagamento, comida ruim. E para quê? Para que possam voltar aos seus cortiços no final do dia e encontrar uma tragédia? Um amigo morto por um capataz descuidado? Uma filha levada para ser brinquedo de algum nobre? Um irmão morto pelas mãos de um lorde que estava tendo um dia desagradável? Sim, Brisa suspirou. Bom, vermelho, Rude. Mande a garota de vermelho, claro. Outra criada entrou no salão. Paixão e raiva, Brisa disse. Sua voz era quase um murmúrio. Mas só um pouco, só uma cutucada, um lembrete. Curiosa, Vena apagou seu cobre por um momento, queimando o bronze em vez disso, tentando sentir o uso da lamancia por Brisa. Nenhum pulso vinha dele. É claro, ela pensou, esqueci do aprendiz de trevo. Ele impede que eu sinta qualquer pulso alomântico. Voltou a queimar cobre. Kelsier continuou a falar. Meus amigos, vocês não estão sozinhos nessa tragédia. Há milhões exatamente como vocês. E eles precisam de vocês. Não vim aqui para mendigar. Já tivemos bastante disso em nossa vida. Peço simplesmente que pensem. Onde prefeririam gastar suas energias? Forjando as armas do Senhor Soberano? Ou em algo mais valioso? Ele não está mencionando nossos soldados, Ven pensou, nem mesmo o que aqueles que se juntarem a ele vão fazer. Não quer que os trabalhadores saibam dos detalhes. Provavelmente é uma boa ideia. Os que ele quer,
Os que ele recrutar podem ser mandados para o exército, e o resto não será capaz de dar nenhuma informação específica. Sei por que estou aqui, Kelsier prosseguiu. Vocês conhecem meu amigo Ieden e sabem o que ele representa. Cada Ska na cidade sabe sobre a rebelião. Talvez estejam pensando em se juntar a ela. A maior parte de vocês não fará isso. A maioria de vocês voltará para suas fábricas manchadas de fuligem, para suas forjas incandescentes, para seus lares moribundos. Voltarão porque essa vida terrível é familiar. Mas algum de vocês virão comigo. E esses são os homens que serão lembrados nos anos vindouros, lembrados por terem feito algo grandioso. Muitos dos trabalhadores trocaram olhares, embora alguns só ficassem encarando as tigelas de sopa meio vazias. Finalmente, alguém perto do fundo do salão tomou a palavra. Você é um tolo, o homem disse. O senhor soberano vai matá-lo. Não se rebele contra o Deus em sua própria cidade. O salão ficou em silêncio. Tensão. Vendo se levantou enquanto Brisa murmurava para si mesmo. No salão, Kelsier não respondeu por um momento. Finalmente, ergueu os braços e arregaçou as mangas do casaco, revelando suas cicatrizes. O senhor soberano não é um nosso Deus, disse em voz baixa, e não pode me matar. Ele tentou, mas fracassou, porque sou aquele que ele nunca poderá matar. Com isso, Kelsier deu meia volta, saindo do salão pelo próprio caminho que viera. Brisa disse. Bem, isso foi um pouco dramático. Ruth, traga de volta a criada de vermelho e mande-a de marrom. Uma criada vestida de marrom se misturou à multidão. Assombro, Brisa disse. E, sim, orgulho. Abrande a raiva por enquanto. A multidão permaneceu em silêncio por um instante. O salão estava estranhamente imóvel. Finalmente, Eden se levantou para falar e dar um pouco mais de encorajamento, assim como uma explicação a respeito do que os homens deveriam fazer se quisessem ouvir mais. Enquanto falava, os Ska retornavam às suas refeições. Verde, Ruth, Brisa disse. Sim, vamos deixar todos pensativos. E dar um empurrãozinho de lealdade. Não queremos que ninguém corra até os obrigadores, não é? Cal vem cobrindo bem seus rastros, mas quanto menos as autoridades ouvirem, melhor, certo? Ah, e quanto a você, Eden? Está um pouco nervoso demais. Vamos abrandar isso. E levar embora suas preocupações. Vamos deixar apenas essa sua paixão. Esperamos que seja o suficiente para abafar esse tom estúpido em sua voz. Vin continuou a observar. Agora que Kelsier tinha saído, ela achou mais fácil se concentrar nas reações da multidão e no trabalho de Brisa, enquanto Eden falava, os trabalhadores do lado de fora pareciam reagir exatamente de acordo com as instruções murmuradas por Brisa. Eden também mostrava os efeitos do abrandamento. Estava mais confortável, sua voz soava mais confiante enquanto falava. Curiosa, Vin deixou seu cobre se apagar de novo. Concentrou-se para ver se podia sentir Brisa tocar suas emoções. Estaria incluída em suas projeções alomânticas gerais. Ele não teria tempo de escolher indivíduos, exceto talvez Eden. Era muito difícil sentir. Mesmo assim, enquanto Brisa murmurava para si mesmo, ele começou a sentir as emoções exatas que ele descrevia. Vian não pôde deixar de se sentir impressionada. Nas poucas vezes que Kelsier usara a alomancia em suas emoções, seu toque tinha sido como um soco repentino na cara. Tinha força, mas muito pouca sutileza. O toque de Brisa era incrivelmente delicado. Ele abrandava algumas emoções, reduzindo-as, enquanto deixava outras intactas. Vian achou que podia sentir os homens dele tumultuando, suas emoções também, mas esses toques não eram nem de perto tão sutis quanto os de Brisa. Deixou seu cobre apagado, observando os toques em suas emoções, enquanto Eden continuava seu discurso. Ele explicou que os homens se juntassem a eles teriam de deixar suas famílias e amigos por um tempo, em torno de 1 ano, mas seriam bem alimentados durante esse tempo. Vendo sentiu que seu respeito por Brisa continuava a aumentar. De repente, não estava mais tão incomodada por Kelsier ter se livrado dela. Brisa só conseguia usar um metal, mas obviamente tinha muita prática. Kelsier, como um nascido das brumas, tinha que aprender todas as habilidades alomânticas. Fazia sentido que não estivesse tão concentrado em um só poder. Presume assegurar de que ele me mande aprender com os outros, Ven pensou, que sejam mestres em seus próprios poderes. Ven voltou sua atenção para a sala de jantar quando Eden parou de falar. Vocês ouviram Kelsier? O sobrevivente de Hatzin, disse. Os rumores sobre ele são verdadeiros. Ele desistiu de sua vida de ladrão e dedicou sua atenção à rebelião Ska. Homens
Homens, estamos preparando algo grande, algo que pode, de fato, acabar sendo nossa luta derradeira contra o Império Final. Juntem-se a nós, juntem-se aos seus irmãos, juntem-se ao próprio sobrevivente. O salão ficou em silêncio. Vermelho vivo, Brisa disse. Quero que esses homens partam sentindo-se apaixonados pelo que ouviram. As emoções vão esmaecer, não? Vin disse, enquanto uma criada usando roupas vermelhas se juntava à multidão. Sim, Brisa disse, sentando-se novamente e fechando a portinhola. Mas as lembranças permanecem. Se as pessoas associarem emoções fortes com o acontecimento, se lembrarão melhor dele. Alguns momentos depois, Emma entrou pela porta de trás. Deu tudo certo. Os homens estão partindo revigorados, e um número deles ficou para trás. Teremos um bom punhado de voluntários para mandar às cavernas. Brisa sacudiu a cabeça. Não é o bastante. Dox precisa de alguns dias para organizar essas reuniões, e só conseguimos cerca de 20 homens em cada uma delas. Nesse ritmo, nunca conseguiremos 10.000 a tempo. Acha que precisamos de mais reuniões? Ham perguntou. Vai ser difícil, precisamos ser muito cuidadosos com isso, porque só os que podem ser razoavelmente de confiança são convidados. Brisa se sentou por um instante. Finalmente tomou o resto de seu vinho. Não sei, mas temos que pensar em alguma coisa. Por enquanto, vamos voltar à loja. Acho que Kelsier deseja avaliar o progresso da reunião dessa noite. Kelsier olhava para o oeste. O sol do entardecer era de um vermelho letal, brilhando implacável através de um céu de fumaça. Logo abaixo, Kelsier podia ver a silhueta recortada de um pico escuro. Tyrion, a mais próxima das montanhas de cinzas. Estava no terraço, no telhado da loja de trevo, ouvindo os trabalhadores voltarem para suas casas nas ruas abaixo. Ter um terraço no telhado significava ter que limpar as cinzas de vez em quando. Por isso, a maioria dos edifícios Ska tinham telhados pontudos. Mas, na opinião de Kelsier, a vista em geral valia um pouco do esforço. Abaixo dele, os trabalhadores Ska marchavam em filas desanimadas, levantando pequenas nuvens de cinza a cada passo. Kelsier virou as costas para eles, olhando na direção do horizonte ao norte, na direção das minas de Hethzin. Para onde ele vai? Pensou. O Ation chega à cidade, mas então desaparece. Não é um ministério. Temos vigiado, e nenhuma mão Ska toca o metal. Presume-se que vá para o tesouro. Esperamos que vá, pelo menos. Quando queimava Ation, um nascido das bromas era virtualmente imbatível, e em parte era por isso que era tão valioso. Mas seu plano se centrava em algo mais do que apenas riqueza. Sabia quanto Ation era tirado das minas, e Toxon pesquisara as quantidades que o Senhor Soberano distribuía, a preços exorbitantes para a nobreza. Apenas 1/10 do que era extraído das minas acabava nas mãos dos nobres. 90% do Ation produzido no mundo era estocado, ano após ano, há 1000 anos. Com tanto metal, a equipe de Kelsier poderia intimidar até mesmo a mais poderosa das casas nobres. O plano de Eden de tomar o palácio provavelmente devia parecer frívolo para muitos, e de fato, estava condenado ao fracasso, mas Kelsier tinha outros planos. Olhou para a pequena barra esbranquiçada que tinha nas mãos. O 11º metal, ele conhecia os rumores sobre ele. Ele os iniciara. Agora só tinha que se aproveitar disso. Suspirou, olhando para o leste, na direção de Craddockshaw, o palácio do Senhor Soberano. O nome era Terrizano, significava a colina das 1000 torres. Apropriado, uma vez que o palácio imperial parecia um emaranhado de enormes torres negras fincadas no chão. Algumas das torres eram retorcidas, outras eram retas, algumas eram grossas, outras eram finas como agulhas, variavam em altura, mas todas eram altas, e todas terminavam em ponta. Craddockshaw, onde tudo terminara, há 3 anos. Ele precisava voltar. O alçapão se abriu e uma figura subiu no telhado. Kelsier se virou, sustentando uma sobrancelha erguida, enquanto Sazed sacudiu uma túnica e se aproximava com sua postura respeitosa característica. Até mesmo um terrizano rebelde mantinha a forma de seu treinamento. Mestre Kelsier, Sazed disse, inclinando a cabeça. Kelsier assentiu, e Sazed se colocou ao lado dele, observando o palácio imperial. Ah, disse para si mesmo, como se entendesse os pensamentos de Kelsier. Kelsier sorriu. Sazed tinha se revelado uma descoberta valiosa desde o início. Guardadores eram um grupo necessariamente secretos, pois o Senhor Soberano os caçara praticamente desde o dia da Ascensão.
Algumas lendas afirmavam que a sujeição completa do povo de Terris pelo soberano, incluindo os programas de reprodução e intendência, era uma consequência de seu ódio pelos guardadores. Eu me pergunto o que ele pensaria se soubesse que um guardador está em Luthadel, Kalzer disse, a tão curta distância de seu palácio. Vamos torcer para que ele nunca descubra, mestre Kalzer. Aprecio sua disposição em vir até a cidade. 6. Sei que é um risco. É um bom trabalho, Caesar respondeu. E esse plano é perigoso para todos os envolvidos. De fato, simplesmente viver já é perigoso para mim. Acho. Não é saudável pertencer a uma seita que o próprio Senhor Soberano teme. Teme? Caesar perguntou, voltando-se para olhar para Caesar. Apesar da altura acima da média de Kalzer, o terriçano era ainda um palmo mais alto. Não sei se ele teme alguma coisa, Seis. Ele teme os guardadores, Caesar disse. Definitivo e inexplicavelmente. Talvez por causa de nossos poderes. Não somos alomânticos, mas algo mais. Algo desconhecido para ele. Kalzer assentiu, voltando a olhar para a cidade. Tinha tantos planos, tanto trabalho a fazer, e no centro de tudo estavam os Ska. Os pobres, humildes, derrotados Ska. Fale-me sobre outra seita, Seis. Kalzer pediu. Uma com poder. Poder? Caesar perguntou. É um termo relativo quando aplicado a regiões. Creio que talvez queira ouvir sobre o jaísmo. Seus seguidores eram bastante fiéis e devotos. Fale-me sobre eles. O jaísmo foi fundado por um único homem, Caesar contou. Seu nome verdadeiro se perdeu, embora seus seguidores o chamassem simplesmente de Ojá. Ele foi assassinado por um rei local por pregar a discórdia, algo que aparentemente era muito bom, mas isso só fez seus seguidores aumentarem. Os jaístas achavam que mereciam uma felicidade proporcional à sua devoção e eram conhecidos por suas frequentes e fervorosas manifestações de fé. Aparentemente, falar com um jaísta podia ser enervante, já que tendiam a terminar quase todas as suas sentenças com louvado seja já. Isso é bom, 6, Kalzer falou, mas poder é mais do que simplesmente palavras. Ah, de fato, Caesar concordou. Os jaístas eram fortes em sua fé. As lendas dizem que o ministério teve que eliminá-los completamente, já que nenhum jaísta aceitou o Senhor Soberano como Deus. Não viveram muito além da ascensão, mas só porque eram tão ruidosos que era fácil caçá-los e matá-los. Kalzer assentiu, então sorriu, olhando para Caesar. Você não me perguntou se eu queria me converter. Minhas desculpas, mestre Kalzer, Caesar disse, mas a religião não é adequada para você, creio eu. Tem um nível de impetuosidade que o senhor acharia atraente, mas a teologia lhe pareceria simplista. Você está começando a me entender bem demais, Kalzer disse, ainda observando a cidade. No fim, depois que os reinos e exércitos caírem, as religiões ainda estavam lutando, não estavam? De fato, Caesar concordou. Algumas das religiões mais resilientes duraram até o século V. O que as tornavam tão fortes? Kalzer perguntou. Como fizeram isso, Caesar? O que dava a essas crenças tanto poder sobre o povo? Não era uma coisa só, creio eu, Caesar disse. Algumas eram fortes por causa de sua fé honesta. Outras por causa da esperança que prometiam. Outras eram coercivas. Mas todas tinham paixão, Kalzer comentou. Sim, mestre Kalzer, Caesar disse, confirmando com a cabeça. Essa é uma declaração bem verdadeira. É isso o que perdemos, Kalzer disse, olhando a cidade de centenas de milhares de habitantes, dos quais apenas um punhado ousava lutar. Eles não têm fé no Senhor Soberano, simplesmente o temem, não têm nada mais em que acreditar. No que você acredita, se me permite perguntar, mestre Kalzer? Kalzer ergueu uma sobrancelha. Ainda não sei ao certo, admitiu. Mas derrubar o Império Final parece um bom começo. Há alguma religião em sua lista que inclua assassinar nobres como um dever sagrado? Caesar franziu o senho desaprovador. Creio que não, mestre Kalzer. Talvez eu devesse fundar uma, Kalzer disse, com um sorriso indolente. Enfim, Brisa e Ven já retornaram? Chegaram um pouco antes de eu subir aqui. Bom, Kalzer disse, assentindo, diga a eles que descerei em um instante. Ven estava sentada em sua cadeira estofada na sala de reuniões, as pernas dobradas sobre o corpo, tentando observar Marsh de Solsaio. Ele se parecia tanto com Kelsier, só era austero. Não era zangado nem irritável como Trevo.
Só não era feliz. Ele estava sentado em sua cadeira, com uma expressão indecifrável no rosto. Todos os outros já haviam chegado, exceto Kelsier, e estavam conversando em voz baixa. Ben pegou Lest Burns olhando para ela e acenou para ele. O adolescente se aproximou e se agachou perto da cadeira dela. Marsh, Vin sussurrou sob um murmúrio geral da sala. É um apelido? Nada sem o chamado dos pais dele. Vin fez uma pausa, tentando decifrar o dialeto oriental do garoto. Não é um apelido, então? Lest Burns negou com a cabeça. Mas ele tinha um? Mas ele tinha um. Qual era? Olhos de ferro. Os outros pararam de usar. Parecia demais com um ferro nos olhos de verdade, né? Um inquisidor. Ven olhou para Marsh novamente. A expressão dele era dura, seus olhos firmes, quase como se fossem feitos de ferro. Mas podia ver porque as pessoas pararam de usar o apelido. A simples menção de um inquisidor de aço a fazia estremecer. Obrigada, Lest Burns sorriu. Era um garoto sério, estranho, intenso e nervoso. Mas sério. Ele voltou para seu banco quando Kelsier finalmente chegou. Tudo bem, gangue, disse. O que temos? Além de más notícias, Brisa perguntou. Vamos ouvi-las. Já se passaram 12 semanas e só conseguimos reunir cerca de 2.000 homens, Ham falou. Mesmo que somemos os números que a rebelião já tem, não vamos alcançar a meta. Dox? Kelsier perguntou. Podemos fazer mais reuniões? Provavelmente, Doxon disse de sua cadeira, atrás de uma mesa repleta de livros de registros. Tem certeza de que quer correr este risco, Kelsier? Yadan perguntou. Sua atitude melhorara nas últimas semanas, especialmente depois que os recrutas de Kelsier haviam começado a se alistar. Como Ren sempre dissera, resultados faziam amigos rapidamente. Já estamos em perigo, Yadan prosseguiu. Há rumores por todo o submundo. Se continuarmos a fazer reboliço, o Ministério vai perceber que algo importante está acontecendo. Ele provavelmente está certo, Kel. Doxon concordou. Além disso, há um número limitado de SCA dispostos a ouvir. Luthadel é grande, é verdade, mas nossos movimentos aqui são limitados. Muito bem, Kelsier disse. Então vamos começar a atuar nas outras cidades da região. Brisa, pode dividir sua gangue em grupos efetivos? Suponho que sim, Brisa respondeu, hesitante. Podemos ter uma equipe atuando em Luthadel e outra trabalhando nas cidades das redondezas. Provavelmente consigo participar de todas as reuniões, presumindo que as organizemos de modo que não ocorram ao mesmo tempo. Tantas reuniões vão nos expor ainda mais, Yadan disse. E por falar nisso, temos ainda outro problema, Ham comentou. Não devíamos supostamente estar trabalhando para nos infiltrar nos escalões do Ministério? Bem? Kelsier perguntou, voltando-se para Marsh. Marsh negou com a cabeça. O Ministério é muito fechado. Precisamos de mais tempo. Não vai acontecer, Trevo grunhiu. A rebelião já tentou isso. Yadan assentiu. Tentamos colocar espiões nos ministérios internos uma dúzia de vezes. É impossível. A sala ficou em silêncio. Tenho uma ideia, Ven disse com a voz baixa. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Cameron, ela disse. Ele estava trabalhando em um golpe antes que você me recrutasse. Na verdade, é o mesmo golpe que nos fez ser localizados pelos obrigadores. O cerne do plano foi organizado por outro ladrão, um líder de gangue chamado Theron. Ele estava preparando um comboio falso para levar os fundos do Ministério para Luthadel através do canal. E? Brisa perguntou. Esses mesmos barcos carregariam os novos acólitos do Ministério para Luthadel, para a parte final do treinamento deles. Theron tinha um informante ao longo da rota, um obrigador menor, aberto a subornos. Talvez consigamos persuadi-lo a acrescentar um acólito ao grupo a partir de sua base. Kelsier assentiu, pensativo. Vale a pena dar uma olhada nisso. Doxon rabiscou alguma coisa em sua folha com uma caneta tinteiro. Farei contato com Theron para ver se o uniforme dele ainda é viável. Para ver se o informante dele ainda é viável. Como vão nossos recursos? Kelsier perguntou. Doxon deu de ombros. Ham encontrou 2 ex-soldados instrutores. As armas, no entanto... Bem, Renault e eu estamos fazendo contatos e iniciando acordos, mas não podemos nos mover muito rapidamente. Felizmente, quando as armas chegarem, virão todas em massa. Kelsier assentiu. Isso é tudo, certo? Brisa limpou a garganta. Eu tenho ouvido muitos rumores nas ruas, Kelsier, ele disse. As pessoas estão falando sobre esse seu 11º metal. Bom, Kelsier disse. Não está preocupado que o Sr. Soberano ouça?
Se ele estiver atento ao que você está fazendo, será muito difícil opor-se a ele. Ele não disse matá-lo, Vin pensou. Não acham que Kelsier conseguirá fazê-lo. Kelsier apenas sorriu. Não se preocupe com ele. Tenho tudo sob controle. Na verdade, pretendo fazer uma visita pessoal ao Senhor Soberano nos próximos dias. Visita? Yadan perguntou desconfortavelmente. Vai visitar o Senhor Soberano? Você está louco? Yadan se calou, então olhou para o restante da sala. Certo, esqueci. Já está pegando jeito, Dawson comentou. Passos pesados soaram no corredor, e um dos guardas de Ham entrou um momento mais tarde. Foi até a cadeira de Ham e sussurrou uma breve mensagem. Ham franziu o senho. O que foi? Kelsier perguntou. Um incidente, Ham respondeu. Incidente? Dawson repetiu. Que tipo de incidente? Sabe o covil onde nós reunimos há algumas semanas? Ham disse. Aquele em que Kel nos contou pela primeira vez seu plano? O covil de Cameron, Vin pensou, ficando apreensiva. Bem, Ham prosseguiu. Aparentemente, o Ministério o encontrou. Parece que Rashek representa uma facção crescente na cultura de Terris. Um grande número de jovens pensa que seus raros poderes deveriam ser usados para mais do que o trabalho rural, e pecuária e a escavação. Eles são desordeiros e até mesmo violentos, muito diferente dos tranquilos e perspicazes filósofos e homens santos de Terris que conheci. Terão que ser vigiados de perto. Esses terrisanos podem ser muito perigosos se oportunidade e motivação lhes forem dadas.